Podem se assentar. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos na carta de Paulo aos Filipenses. Temos falado sobre essa alegria que faz parte dessa carta, a gratidão de Paulo pela relação, pelo cuidado e parceria com aquela igreja, mas também uma carta que tinha como objetivo estar tratando de algumas questões, algumas demandas da igreja dos Filipenses e de estar tratando o coração deles no sentido de fortalecê-los em seu ânimo diante das lutas e das dificuldades que já estavam enfrentando e que haveriam de enfrentar nos dias que se seguiriam. Então, hoje eu convido os irmãos a compartilharmos de Filipenses capítulo 1, versos 27 a 30. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 27 a 30. O texto da palavra de Deus nos diz assim: somente portai-vos do modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé no Evangelho. E que em nada estáis atemorizados pelos adversários, o que para eles é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus. Pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis que está em mim. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esses momentos que o Senhor nos proporciona, de estarmos reunidos em Tua casa, estudando a Tua palavra, mas também adorando o Senhor com cânticos, orando ao Senhor e vivendo essa comunhão que estreitamos com o Senhor, mas também que vivenciamos uns com os outros como igreja do Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que nós já experimentamos até aqui. E agora pedimos ao Senhor que trabalhe com o Teu Espírito em nossos corações e em nossas mentes, para que, meditando nessa palavra, possamos de fato entender a mensagem do Senhor para os nossos corações. E entendendo essa mensagem, que possamos colocá-la em prática, para que a nossa vida seja uma vida melhor e uma vida mais frutífera, uma vida que cumpra o Teu propósito. Mas que também, ó Deus, nesse exercício de estudar e entender a Tua palavra, o Teu Espírito faça crescer nos nossos corações o amor por essa palavra, para que busquemos nela diariamente o conselho para o nosso viver. Fala o nosso coração então nesta noite, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a partir desse verso 27, o apóstolo Paulo começa, até aqui ele vem com aquela palavra de gratidão, falando sobre essa relação, essa parceria, esse carinho com a igreja dos Filipenses, mas a partir desse verso 27, Paulo começa a tratar de alguns problemas que estavam afetando aquela igreja. Que problemas eram esses? O primeiro problema era a perseguição por causa da fé cristã. Então nós precisamos entender que se essa carta de Paulo, ela foi escrita 5 anos após a fundação da igreja, então essas perseguições, elas iniciam bem cedo. E se essa carta foi escrita 18 anos depois da fundação dessa igreja, segundo os relatos históricos, essa perseguição, ela está muito forte. Então não era mais apenas uma oposição do judaísmo, era uma oposição
do Império Romano. E se é 18 anos depois da formação da igreja, então é Nero quem é o imperador romano. E ele, então, é um dos imperadores que mais persegue os cristãos. Então, esse era o primeiro problema que a igreja estava enfrentando, a perseguição por causa da fé cristã. E qual é o problema seguinte? Como decorrência desse problema da perseguição, nós começamos a ter a inconstância de alguns crentes, temerosos por causa da perseguição, os conflitos internos dentro da igreja e o desânimo quanto à proclamação do Evangelho. Então, Paulo escreve essa carta aos filipenses com esse objetivo, o objetivo de fortalecê-los, de aumentar o seu ânimo, de revigorar a sua fé, para que eles possam dar prosseguimento ao viver cristão, dando bom testemunho, mesmo diante das lutas e das dificuldades. Nessa primeira sessão, portanto, os versos 27 a 30, que nós acabamos de ler, Paulo trata da importância da unidade e da coragem diante das perseguições que já eram uma realidade para a igreja. Então, no verso 27, ele diz assim: portai-vos do modo digno do Evangelho. Então, vocês são membros do corpo de Cristo, vocês são filhos de Deus, habitação do Espírito Santo, vocês são a igreja de Cristo. Exige uma forma correta de se viver e de se testemunhar do Evangelho. Portem-se de um modo digno. Os filipenses se orgulhavam pelo status de cidadão romano que eles tinham. Paulo também tinha esse status de cidadão romano. E isso, para vocês fazerem ideia de como isso fazia diferença, quando Paulo foi a Filipos, e ele lá foi preso, ele foi açoitado, quem fez isso com ele não sabia que ele era cidadão romano. E depois, quando soube, ficou com medo. Por quê? Porque um cidadão romano não poderia de forma nenhuma ser açoitado sem que antes passasse por um julgamento. Então, havia privilégios para aqueles que tinham esse status de serem considerados cidadãos romanos, e não apenas um povo dominado pelo Império Romano. E os filipenses tinham esse status. Isso trazia privilégios, mas também trazia responsabilidades. Eles tinham uma responsabilidade em relação ao Império enquanto cidadãos romanos. Paulo, então, faz com que os filipenses se lembrem de que, muito mais importante do que serem cidadãos romanos, eles eram cidadãos do reino de Deus. Então, precisavam se portar de um modo digno desse Evangelho. No capítulo 3, verso 20 de Filipenses, ele diz: mas a nossa pátria está no céu, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui nós gozamos até de um privilégio, porque somos considerados cidadãos romanos, mas a nossa pátria, Paulo está dizendo, não é aqui. A nossa pátria é no céu. Estando aqui, nós somos embaixadores do reino dos céus, com o compromisso de promovermos os interesses do reino dos céus, não importando o quanto nós tenhamos que padecer por causa disso. Então, Paulo os faz lembrar disso, que são cidadãos do reino dos céus, com privilégios e responsabilidades que deveriam ser observados dentro e fora do culto e das reuniões cristãs. Então, não dá para abrir mão dos princípios cristãos por qualquer questão cultural ou por qualquer pressão estadual. Não é a cultura e nem a pressão externa que estabelece o padrão de comportamento do crente. O que estabelece o padrão de comportamento do crente é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, não importa como as pessoas lá fora estejam vivendo, não importa que tipo de vocabulário estejam usando, não importa que tipo de roupa estejam adotando para usar, que tipo de ambiente estejam querendo usar, como fazem uso do seu corpo, como lidam com as suas relações, não importa como eles vivem, o padrão deles não pode ser estabelecido como padrão para nós.
Nós somos crentes em Jesus Cristo. Deus estabeleceu uma forma santa para nós vivermos, valores para nós abraçarmos, e nós precisamos estar comprometidos com isso. Essa era a palavra de Paulo àquela igreja, mesmo diante das perseguições. E Paulo diz que então isso precisava ser vivido num só espírito e numa só alma. É assim que ele diz, né, nesse verso 27, somente portai-vos do modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só espírito, e combatendo juntamente com uma só alma, pela fé no Evangelho. Num só espírito, numa só alma. Aqui espírito não diz respeito nem ao espírito do homem, formado por corpo, alma e espírito, e nem o Espírito Santo de Deus. A palavra espírito aqui, ela tem um outro sentido, né? O apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira carta, e ele diz, não creiais a todo espírito, a ideia é exatamente essa, não é de espírito, é entidade. A ideia aqui é de atitude prática e objetiva em relação ao Evangelho. Então, essa palavra, ela vai ser utilizada comumente nos Evangelhos e no Novo Testamento para representar ou o ensino do Evangelho, o bom ensino, ou a atitude que os crentes precisam ter com base nesse ensino. Nesse caso aqui, está falando sobre atitude prática e objetiva de promover a unidade da igreja. Então, estejam em um só espírito, não importa se vocês têm gostos diferentes. Somos igreja de Cristo, precisamos caminhar juntos na mesma direção. Então, na minha casa, eu posso gostar de ouvir, sei lá, bossa nova, o outro gosta de ouvir blues. Eu não vou começar a citar não, senão os músicos aí vão descobrir que eu não manjo nada de música, né? Mas a questão é a seguinte, quando nós estamos juntos, não importa o meu gosto musical, importa a nossa objetividade em promover o reino de Deus. É isso que Paulo está falando, um mesmo espírito, amor pelos irmãos e pela causa de Deus, sendo posto acima dos interesses particulares. Ele fala também sobre uma só alma, a alma como sede dos sentimentos, e aí a alma sim, ele está falando sobre essa alma, o eu, né? A alma que sou eu, esta deve ser moldada pelos valores e hábitos cristãos, para desejar e se alegrar com a busca pelos propósitos de Deus. Meus irmãos, precisamos entender, aprender e adotar esse princípio para a nossa vida. Os nossos sentimentos, eles são moldáveis, eles são programáveis. Algo que eu não gosto hoje, eu posso passar a gostar amanhã. Algo que eu gosto muito hoje, eu posso deixar de gostar amanhã. Como é que isso acontece? Isso acontece quando eu estabeleço os princípios para a minha mente, os valores, e quando eu me dedico a eles, a ponto de que o meu cérebro entenda que aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou buscando, não só é lógico, é racional, faz sentido, mas produz bons resultados para a minha vida. Quando isso acontece, o meu cérebro, ele se reprograma, de modo a que quando eu faço aquilo que me faz bem, ele produz algumas químicas que produzem alegria no meu coração. É programável. Então, uma criança que ela cresce com os pais chegando, brincando, sorrindo, beijando, aquilo traz uma sensação gostosa. E aí cresce um adulto que ele gosta de abraçar. Por quê? Porque o cérebro dele foi programado para isso. Quando ele abraça, ele sente alegria. Aí você pega uma criança que os pais não abraçam, não beijam, a criança é tratada com indiferença. Aí cresce aquele adulto, você vai abraçar ele, ele está assim, já viu? Tá
duro, ele não sabe nem como fazer isso. Ele até entende que o negócio é bom, mas ele não consegue, aquilo traz desconforto para ele. Ele não aprendeu a gostar. O que Paulo está nos dizendo é que nós precisamos disciplinar as nossas almas na direção dos valores eternos. Porque quando nós fazemos isso, quando nós nos comprometemos com as coisas eternas, quando nós meditamos na palavra de Deus, nos comprometemos com ela, o nosso cérebro ele foi feito por Deus. Ele vai se ajustando a esses valores. E a nossa alegria em fazer a vontade de Deus, ela vai crescendo. Essa sensação que é química, os sentimentos, aquilo que a gente sente no nosso corpo, é produzido por reações químicas do nosso cérebro. Por que Deus nos fez assim? Deus é sábio demais. E Ele diz, você vai caminhar comigo, você vai crescer numa família que me teme, que me ama, você vai aprender a fazer as coisas que são boas e vai sentir alegria nisso. Agora, quando o crente se afasta das coisas de Deus, ele começa a dizer para o cérebro dele que outras coisas são importantes. Passa mais tempo em frente à televisão do que lendo a Bíblia, participando dos cultos e se relacionando com os irmãos. Passa mais tempo ali mexendo no TikTok. Aí o que acontece? O cérebro começa a se programar para aquilo, isso aqui que é bom, olha só, uma informação atrás da outra, olha os estímulos. Aí, pronto, criou a dependência daquilo, eu só me alegro com aquilo. Toda hora que eu tenho uma folguinha, eu vou naquilo. Não tem folga, estou no meio do meu trabalho, mas eu quero estar ali. Por quê? Porque o meu cérebro sente falta daquilo, do mesmo jeito que sente falta do açúcar, do mesmo jeito que sente falta da droga. O que a Bíblia está dizendo é que eu preciso disciplinar a minha mente, para que ela ame as coisas de Deus. Disciplinar a minha alma, para que ela esteja comprometida com as coisas de Deus. Essa harmonia e unidade, espírito e alma, devem visar a um esforço comum em busca do bem e do avanço do Evangelho. Eu vou me disciplinar e vou fazer isso junto com os meus irmãos, para que nós estejamos unidos, caminhando numa mesma direção e com uma mesma motivação, para que, independentemente dos obstáculos, nós estejamos juntos promovendo o crescimento do Evangelho. O Deus que nos criou assim. E depois Ele nos salva em Cristo Jesus e coloca o seu Espírito em nós. Nós temos tudo para podermos ser igreja forte, igreja que faz diferença. Paulo está fazendo esse apelo à igreja dos Filipenses, mas esse apelo é para todas as igrejas, em todos os lugares, em todos os tempos. Esse apelo é para nós, hoje, aqui. Essa ideia, ela é fortalecida pela expressão permanecei firmes. É isso que ele diz no verso 27, permaneçam firmes. E essa expressão, a gente às vezes tem uma dificuldade muito grande de interpretar devidamente um texto, porque a gente lê o texto como a gente interpreta aquelas palavras na nossa cultura. E, às vezes, no contexto em que a palavra foi dita, ela tinha um peso diferente. Essa expressão, permanecer firmes, era uma expressão militar. Paulo está usando uma expressão militar, conhecida dos filipenses. Expressão que determina a resistência diante do inimigo sem retroceder. O inimigo está avançando, permaneçam firmes. Não retrocedam, não deem um passo atrás, avancem, resistam até a vitória. É isso que Paulo está dizendo, como um exército, mesmo diante das perseguições, mesmo diante dos apertos, das ameaças, não retrocedam, não deem um passo atrás, fiquem firmes até alcançarem a vitória. Quando a igreja se concentra na batalha espiritual em que ela está inserida, as diferenças pessoais são postas de lado. Nós vivemos muitas vezes as intrigas, os disse-me-disses dentro da igreja, porque os crentes perdem de vista a batalha espiritual em que nós estamos inseridos. Nesse momento, meus irmãos, o mundo espiritual do mal
está empenhado em desviar os crentes da vida de oração, em desviar os crentes do estudo da Bíblia, está empenhado em criar distrações, em criar entretenimento que gasta o nosso tempo e não edifica. Nesse momento, o mundo espiritual do mal está empenhado em impedir que pessoas ouçam o Evangelho para que não sejam alcançados pela graça de Deus. E aí os crentes ficam com disse-me-disse um com o outro, com inveja do cargo do outro, com inveja porque o outro está cantando e cantou mais bonito do que ele. Eu quero que Deus levante pessoas nessa igreja, que preguem melhor do que eu, que ensinem melhor do que eu, que cantem melhor do que eu. Isso não é difícil, né? Que façam as coisas melhor do que eu. Por quê? Porque se isso acontecer, então nós teremos mais gente trabalhando, mais resultados acontecendo, mais pessoas sendo alcançadas para a salvação de Jesus Cristo, mais crentes sendo edificados e fortalecidos, a igreja se fortalecendo, o inferno tremendo. A gente não está aqui em busca de título, não pode estar, não está aqui em busca de aplauso, a gente precisa estar aqui em busca do crescimento do reino de Deus, da salvação de almas. São almas que estão em jogo. Então, a gente não pode se dar ao luxo de ter atitudes infantis, atitudes egoístas. Briguinhas entre irmãos é coisa de criança na fé. Paulo disse isso à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 a 3. Ele diz assim, olha, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, e nem ainda agora podeis, porquanto ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja e contenda, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? Então, quando eu não amadureço espiritualmente, eu não tenho a visão correta do reino, da urgência da obra, da batalha espiritual, e aí eu fico perdendo tempo com coisa pequena. Precisamos deixar as coisas de meninos, precisamos crescer, precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Versos 28 a 30, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários, tendo o mesmo combate que já em mim antes tendes visto e agora ouvis que está em mim. É isso, Paulo está dizendo, que eu quero ouvir de vocês. Que vocês não estão atemorizados, mas estão comprometidos com a batalha. Que hajam como eu tenho agido, enfrentando toda oposição e suportando todas as consequências para mostrar que aquilo que cremos e defendemos é precioso o bastante para comprometermos toda a nossa vida. O Evangelho não é só um conceito, o Evangelho não é só uma filosofia de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E levar essa palavra adiante vale todo o meu esforço. Se eu tiver que padecer algum tipo de privação por causa do Evangelho, então vale a pena. Se eu tiver que padecer algum tipo de perseguição por causa do Evangelho, vale a pena, porque nós estamos falando sobre coisas que são eternas e não temporais. Essa é a mensagem. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto. Isso é, a perseguição, a prisão e a tortura que Paulo sofreu quando ele foi à cidade de Filipos e fundou aquela igreja. Então ele está puxando a memória dos crentes. Quando eu estive com vocês, vocês viram eu enfrentando perseguição, enfrentando prisão e enfrentando tortura por causa do Evangelho. Então, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, eu quero ver vocês fazendo a mesma coisa. Eu mostrei para vocês o quanto o Evangelho é importante. E agora vocês ouvem que está em mim, né? Eu estou preso, né? Paulo está novamente preso e sujeito à condenação e execução por sua fidelidade ao Evangelho. Ele está dizendo, no passado vocês me viram sofrer pelo Evangelho,
Hoje vocês me veem disposto a sofrer novamente pelo Evangelho, porque vale a pena. Então, diante das perseguições, lembrem-se disso, para que vocês tenham a mesma postura que vocês veem em mim. Enfrentem as lutas por amor ao Evangelho. O apóstolo não dá apenas a orientação, mas ele também dá o exemplo de como se deve servir a Cristo e promover o seu reino. Não se atemorizem, é a palavra dele. Por quê? Verso 28 e 29. O que para eles é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus, pois vos foi concedido por amor a Cristo, não somente o crer nele, mas também padecer por ele. A palavra traduzida aqui por indício, né, indício na nossa língua, pode parecer assim, né, há uma suspeita, há algumas questões ali que nos fazem acreditar que pode ser desse jeito. Mas a palavra grega que é traduzida aqui, a palavra endeixis, ela não significa possibilidade de que algo aconteça. A palavra, ela traduz prova evidente. Então, Paulo está dizendo, essa postura daqueles que perseguem vocês é prova evidente da perdição deles. E é prova evidente a salvação de vocês, o fato de vocês resistirem. É isso que Paulo está dizendo. A atitude dos inimigos em perseguir a igreja por causa do Evangelho é, segundo Paulo, a prova evidente de que eles são inimigos de Deus e qual o destino que os aguarda, que é a perdição. A atitude da igreja em não se acovardar, não recuar no seu discurso e no seu testemunho, é prova evidente do comprometimento com Deus e com a verdade absoluta pela qual vale a pena viver e morrer. Atitude que revela o destino dos crentes, o céu, a salvação, a eternidade. E isso Paulo diz da parte de Deus, ou seja, a perdição e a salvação não dependem do resultado desse confronto. Há um confronto espiritual, há um confronto físico entre o Império Romano e a igreja, mas Paulo está dizendo, o resultado desse conflito não determina aquilo que vai acontecer lá no final. Quem determina é Deus. Não importa se em algum momento a igreja pode parecer mais influente, num outro momento o Império Romano pode parecer mais poderoso a ponto de quase destruir a igreja. Não importa, porque a história está na mão de Deus e não na mão do imperador. Deus já determinou que a igreja será salva e que os perseguidores serão condenados à perdição. Quando Paulo fala sobre isso, ele tem em mente aquelas arenas com os seus gladiadores. A gente já assistiu alguns filmes antigos, né? E aí os gladiadores lutam um contra o outro, e aquele que vence o outro, ele tem o direito de preservar a vida do seu oponente ou de matá-lo. A plateia que está ali assistindo, a plateia diz o que quer que aconteça. Ou eles levantam o polegar e eles dizem, deixa ele vivo. Ou eles abaixam o polegar. E significa, mate o seu oponente. Mas o vencedor, independentemente da vontade da plateia, ele tinha o direito de escolher se ia matar o seu oponente ou se o deixaria vivo. Mas Paulo está dizendo que, nesse caso, o resultado final do confronto, salvação e perdição, não está nas mãos nem da plateia e nem do vencedor do combate, mas sim nas mãos de Deus. Do ponto de vista humano, quando Paulo foi decapitado, do ponto de vista humano, o império venceu e Paulo perdeu. Mas Paulo está dizendo, não depende daquele que vence ou daquele que perde nessa batalha aqui, porque Deus já determinou o final dessa história.
Então, aquele que aparentemente perde aqui, está vencendo, porque Deus determinou a vitória dele. Aquele que aparentemente está vencendo aqui, mas não está caminhando na vontade de Deus, está perdendo. Se nós perdermos esta visão, esse entendimento espiritual, nos momentos de grande aperto, nós seremos tentados a negociar com o pecado. E o que a Bíblia está dizendo é que não devemos fazer isso, porque Deus tem a eternidade nas suas mãos. Deus não prometeu o livramento das perseguições, mas prometeu a vida eterna àqueles que resistirem até a morte. Apocalipse 2, verso 10 diz: não temas o que hás de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa de Deus para a vida da sua igreja. Os tempos são diferentes, a realidade cultural é diferente, mas em todos os lugares e em todos os tempos, os crentes estão sempre sendo tentados por algum tipo de perseguição, ou aquela que é direta, que é violenta, ou aquela que é sedutora. Os crentes estão sempre sendo perseguidos no sentido de negarem a sua fé, de negociarem a sua fé, para terem segurança ou para terem tranquilidade. Paulo está dizendo: não negociem, porque o Senhor de toda a terra, o Senhor do universo, Ele já determinou quem é o vencedor e quem é o derrotado, quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Escolham continuar firmes com Deus, porque vale a pena. Que o Senhor nos abençoe e que essa palavra de Paulo à igreja dos Filipenses, essa palavra do Espírito Santo de Deus através do apóstolo Paulo aos nossos corações, seja esse motivador, para que dia a dia estejamos fazendo escolhas que sejam cristãs, estejamos dando sempre uma resposta cristã para cada circunstância que se nos apresente, para a glória do nosso Deus, para a nossa segurança e para o avanço do Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos entoar mais um hino de número 52 do Inário para o Culto Cristão. E enquanto nós entoarmos esse cântico, um cântico bem conhecido, grandioso és tu, enquanto estivermos entoando esse cântico, se você trouxe seu dízimo e sua oferta, é a oportunidade para você consagrá-lo ao Senhor. Amém? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu,
grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Deus Todo-Poderoso que está nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor. Um Deus grandioso, o Deus que criou o céu, a terra, o mar, tudo que nele há, e criou tudo isso, ó Deus, e colocou à nossa disposição, para que pudéssemos contemplar, desfrutar, administrar e glorificar o teu nome através de tudo isso. Celebramos o teu nome, ó Deus Santo, pelo teu amor. Celebramos ao Senhor, porque tendo nós nos desviado do Senhor, o Senhor continuou nos amando, e nos amou através do teu Filho Jesus Cristo na cruz, nos alcançando e nos comprando para ti mesmo. Somos teus duas vezes, Senhor, por criação e por salvação. Rogamos ao Senhor que nos ajude a estreitarmos nossa comunhão contigo, para que o nosso amor pelo Senhor cresça. Ajuda-nos a buscarmos nos aprofundar no conhecimento do Senhor, para que, conhecendo mais ao Senhor, o nosso amor cresça, e assim possamos servir cada vez melhor ao Senhor, para alegrar o teu coração e confiar sempre na direção da tua boa mão sobre as nossas vidas, sabendo que a tua vontade é melhor que a nossa, que o plano do Senhor é melhor que o nosso, para que nós possamos viver segundo a tua vontade. Abençoa o teu povo, ó Deus. Abençoa as finanças do teu povo, para que sempre tenhamos alegria, para podermos devolver os dízimos ao Senhor e investirmos com nossas ofertas na tua obra. Abençoa a tua igreja na administração desses recursos. Abençoa o teu reino, Senhor Deus, que o teu reino cresça e prospere, para a glória do teu nome. Oramos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Que